E aí pessoal, tudo bom? Muitas vezes aqui no canal eu mencionei a importância que a programação teve na minha vida, mas eu fiquei reparando que é muito difícil você saber por onde começar. Então eu vou fazer um tutorial muito breve e muito básico sobre como começar a programar. Então o que a gente vai fazer? A gente vai começar num ambiente de programação chamado Processing, que é um ambiente de programação voltado para designers e artistas e criativos em geral. Então acho que pode ser um bom ponto de partida. Eu vou mostrar passo a passo, então você só precisa ter um computador. Então, primeiro você vai entrar no site do Processing, que é processing.org, e entrar lá. No site do Processing, tem logo aqui no começo, Download Processing. E aí você vai dar download do Processing. Você pode escolher o sistema operacional que você está usando. O meu é Mac, então eu vou usar um Mac, mas tem para Windows e tem para Linux e funcionam tão bem quanto, tá? Aí você vai baixar aqui e vai instalar o seu Processing. Ele é um ambiente de programação open source, é de graça, então você pode usar numa boa, tá? Então eu vou entrar aqui, eu estou usando o Processing 3, então já vou abrir ele. Então é como se fosse um programinha mesmo, sabe? Esse é o ambiente onde você vai programar. Então ele abre aqui como se fosse um editor de texto, é uma janela como se fosse um editor de texto, um Word normal. A diferença é que tem aqui um botão chamado Run, né? Que é como se fosse um play. Para você, depois que você escreveu os comandos que você dá para o computador, você aperta play para ele executar. Então vamos começar. Primeiro eu vou dar play sem nenhum comando, tá? Tá exatamente vazio tudo, mais simples possível. Dei play, ele não sabe exatamente o que executar, mas de qualquer forma ele abriu aqui uma janelinha cinza. Então vou começar desenhando uma coisa super simples que é uma elipse. E ele existe esse comando, ele tem esse comando que é o elipse. Só que se você colocar só elipse escrito, ele não vai saber onde desenhar a elipse. Então a gente tem que dar as coordenadas dele, tá? Então as primeiras duas coordenadas são o eixo X, né? A parte horizontal e a parte vertical. Então é o quanto você quer a sua elipse para a direita e o quanto você quer ela para baixo, tá? Eu vou botar 30 pixels, 30 pixels. E aí os outros dois números que você precisa é o tamanho da elipse. Eu vou botar 50 e 50. Todo final da frase em Processing precisa de um ponto e vírgula. Então coloquei aqui o ponto e vírgula. E aí eu vou dar play. Aqui, vou lá. E aí, tá aí. Então agora, além dele fazer o quadrado cinza, ele está desenhando um círculo nessa posição aí, né? 30, 30, então ele está fazendo, ele anda 30 pixels para cá, 30 pixels para baixo, e ali ele faz o centro do círculo. E ele fez uma elipse de largura 50 e de altura 50, então tá aí. E aí você pode brincar aqui com os números, você vai ver como é que ele funciona. Sendo designer, a primeira coisa que eu tenho vontade é alterar as cores. Então se você coloca uma linha anterior à elipse, chamada fill, que em inglês é preenchimento, você consegue alterar a cor dela, tá? Como é que você vai alterar a cor? Ela vai precisar também de 3 números. Eu vou botar 0, 0 e 0, que vai ser preto. E aí você vai ver que você consegue fazer uma elipse preta, como está aqui. Esse 000 é da escala RGB, né? Que é a quantidade de vermelho, que é o R, a quantidade de verde, que é o G, e a quantidade de azul, que é o B. Então, se você olhar aqui, se você for em Tools e Color Selector, você deve estar familiarizado com alguma coisa nesse sentido aqui, que é essa caixinha. E aqui você pode ver o R, o G e o B, tá? Se você quiser escolher uma cor específica. Eu vou fazer um azul. Então vou fazer uma elipse azul, que é 0, 0 e 255. Tá aí, uma elipse azul. Então eu estou feliz com ela, essa é a minha elipse azul. Se você olhar bem o Process, ele é uma programação, mas ele tem uma saída visual muito forte, né? Então por isso que ele é muito feito para designers. A gente consegue desenhar bastante, como se a gente estivesse no Illustrator. Assim como se a gente estivesse também no Illustrator, a gente pode mudar o tamanho do que no Illustrator se chama Artboard, que é a tela que a gente está usando. Então vou botar aqui, então vou escrever aqui, size 300, 300. Então, em vez dele fazer uma tela pequenininha, ele vai começar a fazer uma tela maior, de 300 pixels por 300 pixels, e aí ele posiciona a elipse lá.
Então isso é parecido com qualquer software que você use de vetor ou de imagem, é muito parecido. Uma outra coisa que dá para fazer, que é muito importante na programação, em vez de você usar um número aqui 50, você pode dar um nome para esse número, ou seja, eu vou criar uma caixinha que a gente chama de variável, que se chama Luiz, que é meu nome. Pode ser qualquer nome, eu posso inventar qualquer coisa, carro, Luiz, tomate, qualquer coisa que você quiser. Esse valor, vou escrever tomate, esse valor, essa caixinha chamada tomate, atualmente eu vou botar dentro dela um valor que é de 50, tá? Então sempre que eu pedir o valor tomate para o computador, ele vai abrir essa caixinha e ver qual o número que tem dentro. E atualmente eu atribuí o valor de 50 dentro dele. E aí aqui no final você pode ver que você, em vez de falar aqui 50, em vez de falar o número 50, você pode falar tomate. E aí automaticamente ele vai substituir a palavra tomate pelo que tem dentro dessa caixinha, que é 50, que a gente já atribuiu, que é o valor de 50. Vocês vão ver que vai dar exatamente no mesmo. Continua sendo uma tela, só que em vez de você escrever 50 aqui, a gente criou uma caixinha chamada tomate e a gente botou dentro dessa caixinha o valor de 50. Isso que a gente chama de variável, né? Eu falei aqui que é uma caixinha, mas na verdade é um espaço de memória que você guarda um valor, tá? Então, eu vou mostrar para que isso é bacana daqui a pouco, tá? Até agora a gente fez o computador ler todas as linhas e parar o código dele. Mas uma coisa que é importante no computador é você permitir que ele fique em loop, tá? E eu vou mostrar isso para vocês como é que se faz. Eu vou colocar uma linha aqui que é void draw, que é de desenho. E aí, vou botar duas chaves, uma que abre aqui e uma que fecha lá no final. E aí tudo que tem aqui dentro vai ser repetidamente executado em um loop. Então ele vai ficar sempre fazendo esse movimento. Então ele sempre vai ler fio e sempre vai ler elipse. Sempre vai ler fio e sempre vai ler elipse. E aqui no início, eu vou, em vez de fazer um void draw, eu vou fazer um void setup. O void setup, ele lê só uma vez. É como a gente estava fazendo o código antes, ele lê só uma vez. E aí depois que ele entra aqui nesse void draw, é aí que ele fica lendo em loop eternamente tudo até parar o programa. Você não vai conseguir ver nenhuma diferença, porque assim que a gente aperta play, ele fica desenhando a elipse sempre no mesmo lugar. Mas é importante ter esse void setup e esse void draw para a gente organizar o que a gente quer que seja lido uma vez e o que a gente quer que seja lido repetidamente. Então vamos lá, eu vou mostrar a importância de colocar alguma coisa em loop. Tá? Atualmente, nossa caixinha tomate tem o valor de 50 dentro. Tá? E aí ele lê o size, ele desenha a tela, aí no draw ele começa a desenhar, ele vê que é azul e desenha a elipse. E aí ele desenha a elipse no tamanho tomate, tá? Mas aí, assim que ele acabar de ler, eu quero que o tomate deixe de ser tomate, que é 50. Eu quero que o tomate deixe de ser 50 e passe a ser 50 mais 1. Então, ele sabe que é 50 na primeira vez que ele roda, só que aí ele vai falar, não é mais 50, agora vai ser 50 mais 1, que é 51. E aí ele vai rodar de novo isso. E aí ele vai pegar o fio, que é azul, e vai ler de novo a elipse. E vai colocar 30, 30. Agora, tomate não é mais 50, é 51. E ele vai desenhar a elipse, em vez do valor 50, ele vai desenhar no 51. E aí ele vai chegar aqui nessa linha e vai somar mais 1. É igual a 51 mais 1. Então ele vai fazer 52. E aí ele vai tentar lá desenhar a elipse de novo. E agora vai ser, em vez de 50, vai ser 52. Em vez de ser 51, vai ser 52. Então ele vai acrescendo, cada vez que ele passa nesse draw, nesse loop, ele acrescenta 1 no valor do tomate. Vamos ver o que acontece? Vou dar play aqui. Então a largura, a cada vez que ele faz esse loop, a largura vai aumentando. Então a gente consegue fazer pequenas animações. Então essa é a importância de ter um loop, né? Uma coisa que se repete. Eu vou dar pause. Aí vou dar um outro exemplo aqui. Vou tirar nossas variáveis, que é o que a gente chama isso, quando você substitui uma palavra, um número por uma palavra, e vou voltar a ser como era o nosso código antes. Tem algumas variáveis que são reservadas pelo sistema.
e eu vou mostrar uma aqui. Uma delas é mouse X, que ele reconhece onde o mouse está no eixo X. E eu vou dar play para você ver. Quanto mais você anda com o mouse para a direita, mais aumenta esse valor. Então você começa a criar elipses de acordo com a posição que o mouse está. Então isso é um tipo de interação. E existe também o mouse Y, que é onde o mouse está no eixo Y. Então você consegue começar a desenhar interativamente alguma coisa, tá? Então isso é muito interessante, tá vendo? O que acontece no código é que ele vai desenhando elipses, 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 cada vez uma com um tamanho diferente. Por isso que a gente vê várias elipses uma em cima da outra, tá bom? Então, e para finalizar, eu vou trazer um princípio da programação, que é super divertido. Vou tirar aqui o mouse X e mouse Y, vou voltar a fazer nossa elipse de uma forma normal. Sempre dá play, se você estiver em dúvida com alguma coisa, você dá play de novo e ele vai rodar o código. Eu vou fazer um if. O que é o if? Se uma condição for verdadeira, faça uma determinada coisa. Se não for, faça outra. Então vamos lá. Se o mouse X for maior do que 100, faça uma elipse (30, 30, 50, 50) e eu vou escolher uma cor. Vamos ver. Vou escolher a cor vermelha. Se o mouse X, né, se a posição do mouse no eixo X for maior que 100, faça uma elipse que seja vermelha. Se não for, desenhe uma elipse que seja azul. Então vamos lá, vamos ver o que rola? Vou dar play. Então entra o mouse X, quando ele passa de 100, ela vira uma elipse vermelha. E quando ele volta, ela vira uma elipse azul. Então isso é um princípio da programação que permite comportamentos diferentes. Então se está ocorrendo alguma coisa, faça uma determinada coisa. Se está ocorrendo outra coisa, faça outra coisa. E isso permite que você faça várias e várias coisas diferentes. Isso permite tantas coisas diferentes, permite que você faça jogos, permite que você faça interações, permite tantas coisas. Eu vou trocar aqui as coordenadas para, em vez de ser 30, em vez da elipse ficar parada, eu vou colocar elas de acordo com o mouse X e o mouse Y, para vocês poderem ver. Que aí vai ficar mais claro ainda. Então, quando ela passa do 100, ele vira vermelho, quando ele volta, ele vira azul. Então, isso permite você fazer várias interações com comportamentos diferentes. Dá para fazer jogos, dá para fazer cliques, dá para fazer áreas de clique, então permite que você faça muitas coisas. Então esse é um dos princípios da programação que é muito interessante. Espero que vocês tenham gostado. A gente fez aqui um tutorial super básico, mas que contempla duas coisas que são muito importantes, que é variável e condição. Então é muito importante. Aí vocês me dizem se vocês gostam desse tipo de vídeo que eu posso fazer mais evoluindo. É claro, eu sou designer, então me interessa muito essas questões do desenho, coisas estéticas e tudo. Então muitas vezes eu vou ter esse olhar de designer em cima da programação, tá? Me avisem. Abraço, tchau, tchau.